que vai rolar aqui? Agora tem um treino de bike, um treino de rodagem, que a gente fala, é baixa intensidade e frequência cardíaca. É um treino, eles falam que é um chá de selim. Selim é o banco da bike, que é para poder ganhar sensibilidade, ritmo, intimidade com a bicicleta, trabalhar o cardio, tudo isso, né, nesse treino. É frequência baixa, é de fato passar 2 horas em cima da bike. Esse é o objetivo de hoje, principal. E aí, 2 horas na bike? Só pra quem tem o foco, né? Só pra um atleta. Rotinho, tem um pé aqui, é isso? É isso. Cadê, Dani? Essa aqui é a posição que a Dani tem que ficar toda vez na ponta do pé pra me beijar. E aí, como é que tá, Rutinho? Só no acelero. Daniel é doido, é difícil de acompanhar. 2 horinhas, falta só 1h53. Batei uns 65, 60 km. Quem é essa família hoje? Cara, foi muito. É uma pergunta muito boa, porque eu demorei muito a entender isso. E às vezes eu ainda sofro por isso. Porque quando eu casei, minha família era meu pai, minha mãe, minha esposa. E a Luísa, minha filha. E aí eu demorei a entender que a minha família não era mais meu pai e minha mãe. E eu entendi isso num dia que foi muito triste e marcante, porque assim, meu pai e minha mãe marcou uma reunião lá em casa, lá em casa, só pra você ver, né? Marcou uma reunião na casa deles, lá em Catalão, comigo e com a minha irmã e a Daniele, né? Porque para eles isso era muito certo, que a partir do momento que casou, é parte da família, então faz parte das questões a serem conversadas, né? E a gente chegou lá em Catalão e aí meu pai falou assim que ele ia fechar o escritório dele, ele fez direito, né, e montou o escritório, ele ia fechar o escritório, minha mãe ia pedir demissão do Senai, e eles iam mudar para Anápolis para fazer teologia. Tipo, meu pai ser pastor. Cara, eu não conseguia aceitar, cara. Tipo, eu já era casado, tipo, tinha minha vida, eu não conseguia aceitar. Tipo, eu reagi super mal a decisão deles. E aí eu lembro que eu fui tomar banho, aí conversando com a Daniele, ela falou, nossa, mas é tipo muito injusto, né, isso, porque agora é a vida deles, né, eles têm que entender isso. E ali foi pra mim a virada de chave, eu entender que minha família somos eu, a Daniele, a Luísa e hoje a Júlia, né? Então assim, a minha família somos nós 4. Então é sempre os 4 juntos. Tem essa necessidade. Nós já cogitamos estar separados fisicamente por um período e tudo, mas não era nada prático para nós quando a gente imaginava isso, de tipo eu estar num lugar treinando e a Daniele tá, por exemplo, quando eu fui para mudar para São Paulo, a gente cogitou eu ficar em São Paulo, a Daniele ficar aqui em Uberlândia para ficar perto da mãe e do pai dela. E aí é um desafio para nós dois, né? Porque da mesma forma que eu tenho pai e mãe, ela também, né? Então assim, foi de alinhar só porque graças a Deus, nós não vimos que seria prático nós estarmos longe um do outro. Não valia a pena. Resumindo, era isso. Então, se não fosse para ir todo mundo, não ia ninguém. Essa foi a grande decisão. Mas eu decidi, eu percebi que a minha família era minha esposa e minhas filhas, sei lá, depois de 1 ano de casado já. Ou mais, talvez. E como é que você conheceu a Dani? Nossa, cara, uma loucura como é que conheci o Daniele.
A gente tinha uma amiga em comum, a Grace, e ela era minha vizinha de frente. E aí eu conversava muito com a Grace e tal, e assim, de vizinho e tudo mais. E aí ela sabia que eu era atleta, eu tinha comentado com ela que eu dava palestra e tudo mais. E aí um dia ela me falou assim, Ruiter, então, eu queria dar uma palestra, oferecer uma palestra para uma empresa que eu presto serviço, num evento deles, e eu queria saber se você me dá esse presente. Aí eu falei, claro, né, assim, na hora. E as palestras, para mim, nunca... O principal motivo sempre foi ajudar mesmo, sabe? Então, assim, amigos pediam, pessoas pediam, eu sempre me coloquei à disposição. Marcou e falou, essa moça aqui, ela vai te procurar para organizar a palestra. E eu mostrei uma foto sua, ela falou assim, eu ia, hein? Aí eu peguei e falei, e eu vi assim, ela era muito bonita. Ainda é, né? Mas na época me chamou muita atenção. Tipo assim, era o perfil de mulher que eu tinha pra minha vida. Era loira, do olho azul. E aí depois eu ainda fui descobrir que ela ainda tinha o pé bonito. Aí pra mim já foi tipo assim, a certeza de que era a mulher da minha vida. Mas enfim. Aí, só que passou um tempo, ela demorou a me procurar. Aí quando ela me mandou mensagem para ver o negócio da palestra, eu tava em São Paulo. E aí, tipo assim, ela começou a me seguir no Instagram e curtiu porrada de foto minha. Aí eu falei, isso tá me atacando, né? Aí eu já vi que era ela, porque eu reconheci pela foto, já segui de volta e já mandei um alô, né? E aí a gente começou a conversar, cara. E aí, tipo, desse dia em diante, a gente nunca mais ficou sem se falar. E aí, no começo, eu dei uma de difícil, né? E no outro dia eu não mandei mensagem, aí ela foi e mandou. E aí a gente ficou conversando e tal. E aí, quando eu voltei de São Paulo, ela também estava viajando, ela voltou de viagem, e nós fomos jantar na casa da Grace. Aí jantamos, tal, não sei o quê. Aí, na hora de ir embora, no elevador, eu sempre fui muito tímido, mas aí eu tomei coragem. Cerquei ela bem cercado no elevador, ela não teve como ter fuga. E aí já era. Aí apaixonou, já depois ficou mandando mensagem. Melhor beijo da minha vida, não sei o quê, essas coisas. Aí eu já tinha ganhado, eu vi. Mas foi engraçado que logo eu fui para Catalão e eu fui mostrar uma foto dela pro meu pai e tal. Aí meu pai me falou assim, tinha uma semana que eu tinha conhecido a Daniele. O que você tá esperando para pedir ela em casamento? Aí eu falei, gente, meu Deus, mas como assim? Uma semana, né? Com 10 dias a gente tava namorando, se conhecendo e tal. E falei, cara, ela é a mulher modelo da minha vida. Não só fisicamente, mas de personalidade. A gente se dava, parecia que a gente se conhecia há porrada de tempo. Aí com 2 meses eu conheci ela, 2 meses de conhecido, eu pedi ela em casamento. Com 4 meses a gente tava casado. E foi muito da hora, assim. Eu pedi ela em casamento no casamento de uma amiga dela, combinei com as amigas dela todas. Aí eu falei com a Olivia, aí a Olivia pegou e falou, na hora que eu for jogar o buquê então, eu vou fingir que vou jogar e não vou jogar, vou entregar na mão dela. E aí na hora que ela entregou na mão dela, aí ela foi olhar pra galera, pro pessoal da festa, aí eu tava ajoelhado segurando a aliança. Cara, eu tremia tanto. Eu não conhecia ninguém ali, eu era muito recente, tinha 2 meses que eu conhecia, tipo, ela e aí a galera, né? Mas, nossa, foi, assim, inesquecível, cara, inesquecível. Um desafio, muita gente criticou, né? Muita gente falou, é tão pouco tempo, tudo mais, não sei o quê. Aí outros tinham aquele discurso, mas não tem receita. Outros, mas não sei o quê, tem que conhecer, tarará. Aí sempre tem alguém que tem um amigo que namorou 10 anos, ele casou e largou, tal. Essas coisas a gente ouvia tudo, né? Mas eu acho que o mais bacana, diante de todos os desafios que a gente teve, a gente sempre quis estar junto. Sabe? Tipo, tá difícil, tá ruim, tá brigando, tal, mas você quer ficar comigo? Quero. Então vamos organizar, sabe? Desafio sempre tem, né? Até hoje. Mas a gente organiza. Tipo, no fim das contas, a gente organiza, sabe? A gente sabe que um quer ficar com o outro, então... E esse desafio de família e esporte? Conciliar os dois, como é? Então, até eu tive uma conversa uma vez, quando foi para mudar para São Paulo, com um amigo meu falou que a minha esposa era um balão. Né? Que quando eu falava, ela sempre me levava para cima, assim. E isso ficou muito claro, assim, desde o começo.
porque a Daniele comprava muito os meus sonhos e objetivos profissionais. E isso foi muito importante, a ponto de ela deixar a carreira dela de lado por um determinado tempo, para que a gente pudesse... Ela comprou, viveu o meu sonho, acho que virou o sonho dela também, sabe? Alcançar e tudo. Então a gente vivia junto e aí as coisas ficavam mais fáceis, porque deixava de ser só meu, né? E aí, a mesma forma que eram mais pessoas querendo alcançar, no caso ela e a Luísa, antes da Júlia nascer, então ela abdicou de muita coisa, tipo, para cuidar, né? Abriu mão. Quando eu falei pra gente mudar para São Paulo, ela topou na hora, sem questionamentos, assim, no sentido de, tipo, sem questionamentos que eu falo, é sem dificuldades, sabe? Sem pôr dificuldades, então vamos. Então, assim, talvez eu nem tenha tido a oportunidade de falar para ela, mas isso mexeu muito comigo, sabe? De tipo, eu vou abrir mão do meu para atender o seu, que agora é nosso, sabe? Isso é muito forte. E aí, tipo, um dos motivos de eu pesar para nós voltarmos é que eu não conseguia ver perspectiva do Ruiter e da Daniele em São Paulo. Porque, tipo, por mais que eu sabia que ela vivia por nós, eu queria que ela tivesse algo que partisse daquilo que é o sonho dela, sabe? O objetivo dela, tipo, e não é egoísmo nem nada, ela, tipo, merecia isso e estava me incomodando e eu não conseguia além de tudo, eu não conseguia enxergar isso estando em São Paulo. E aí, quando surgiu a possibilidade de mudança, eu via isso aqui em Uberlândia. E eu queria muito que ela buscasse o profissional que eu sei que ela queria. Tipo, ela fazia um trabalho animal em casa, cuidando de nós três e cuidando, né, principalmente da Júlia, que demandava mais, e eu treinando pros jogos e, tipo assim, ela em pé. E quando a Júlia nasceu, cara, era nós só. Tipo, minha mãe ficou lá em casa 15 dias, que foi, assim, essencial, mas depois eram nós dois, né, em meio a um turbilhão de acontecimentos quando a Júlia nasceu. E ela segurou, ela ficou em pé, segurou. Então, tipo, chegou um momento que eu não conseguia mais conviver com o fato de que ela tá segurando e tudo, eu sabia desse desejo profissional e tal, então eu precisava que ela também tivesse essa realização, sabe? Então, tipo, aí a opção de mudar para cá e fazer tudo, ela não foi de jeito nenhum pensando só no Ruiter, ou no Ruiter e na Daniele. Foi pensando no Ruiter e na Daniele como um só, e na Daniele, na individualidade dela, sabe? Eu falo demais, né?